Boa noite, bem-vindos a mais uma reunião do Espiritismo Fraterno. Eu, Priscila Lima, professora Tereza Faria Lima, minha parente. Vamos começar, então, sempre iniciando com uma prece, para que a gente possa atrair espiritualidade maior, energias sutis que possam nos auxiliar, nos orientar nesse trabalho de estudo e de esclarecimento. Então, quem quiser, feche os seus olhos. Vamos elevar todos juntos pensamento a Deus, ao nosso Pai, Divino Criador, a Jesus, nosso modelo, mestre guia, a nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de todos nós da humanidade, a todos os espíritos que trabalham na falange maior, que protegem, que tutelam, que auxiliam o nosso planeta Terra, que em tempos tão difíceis necessitamos tanto desse apoio. Que os estudos que nós faremos hoje, que as explicações que a professora Tereza não sirvam só apenas de conhecimento, mas que sejam ferramentas que nos impulsionam à reforma íntima, à nossa elevação espiritual, para que a gente seja cada vez melhor e possamos ser pessoas que façam diferenças, agentes de luz nessa humanidade. Nós pediremos licença para iniciar nossos estudos, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam estudando. Se não estiverem estudando, pelo menos refletindo, pensando na vida, que isso é muito bom, a gente pensar na vida, né? Nós vamos falar hoje das esferas espirituais. E eu acho que mais ou menos são 7 esferas, não é isso, Priscila, se eu não me engano, espirituais, que envolve aqui o planeta, desde as trevas, umbral grosso e os umbrais, até os mundos um pouco mais evoluídos. Então, essas esferas espirituais são as vibrações que nós temos em relação aqui à Terra, a vibração. E aí, quando a gente, por exemplo, desencarnar, vamos nos ligar a uma dessas esferas espirituais. O caso, por exemplo, lá nos umbrais, nas divisas dos umbrais, nós temos as colônias. Se vocês não sabem, as colônias, elas estão nos umbrais. Engraçado, né? Eu quero ir para a colônia, porque eu acho que eu vou para o céu. Não, não vai. Você vai para o umbral, lá numa divisão ainda. Então, as colônias são formadas, são várias, formadas em determinado nível vibratório, próximo ali do umbral, né? Graças aos espíritos superiores que estão ali naquelas colônias. Então, nós temos desde as trevas profundas aí, e aí vai subindo isso. Eu vou ver se eu acho algum desenho para colocar aqui numa próxima oportunidade, se a Priscila achar, se você achar, Priscila, para a gente colocar para vocês verem como é que é isso. Né? E tem até um livro sobre isso. Nos livros do André Luiz, fala isso aí. E tem um livro chamado As 7 Esferas da Terra, que é um livro que fala sobre isso, publicado em 2001, esse livro, pela FEB. As 7 Esferas da Terra. É um livro bastante interessante. Eu já li, mas faz tempo, gente. Eu precisava ler de novo aqui para falar para vocês. Mas que vocês saibam que tem vários graus aí de vibrações em volta do planeta. Até, por exemplo, onde estava a mãe de André Luiz, se vocês leram ali o livro Nosso Lar, vocês vão ver que a mãe do André Luiz estava numa outra esfera, num outro nível. Não sei se vocês leram o livro. Enquanto o André Luiz estava ali na colônia, quer dizer, ela estava em outra dimensão, ali, outra esfera, né? Em relação onde estava André Luiz. Mais ou menos é isso. O que é um planeta transitório? Planeta transitório, que também são esferas, né? Planeta transitório é um local onde os espíritos eles vão dar uma relaxadinha ali, vou falar assim, né? Vão dar um descanso, enquanto eles estão caminhando para outros mundos. Então, se você imaginar, Kardec fala isso muito bem lá no Livro dos Espíritos, que é como se fossem as aves. Né? As aves que vêm lá da Patagônia, aí o pessoal do sul, né? O pessoal do sul, as aves vão vir lá do final, lá, e elas vão parar numa ilha aí,
em Santa Catarina, lá, bom, estão migrando, né? Ir ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui em São Paulo, porque elas estão migrando. Então, elas vão dar uma parada nas ilhas, em determinados lugares, não precisa ser necessariamente numa ilha, né? Pode ser no lugar. Aí, essa paradinha. Os espíritos também fazem isso, porque nós estamos em migrações e emigrações de espíritos. O que é isso? Espírito saindo da Terra, espírito voltando, e eles vão dar uma paradinha. Por exemplo, a Terra, no começo da sua formação, ela era um mundo transitório. Não tinha aqui gente encarnada, não tinha aqui espíritos encarnados aqui, tinha só de passagem. A mesma coisa, a Lua. A Lua, a gente pode dizer que é um mundo transitório, a gente pode dizer que é um mundo transitório. Tanto é verdade que dizem que os espíritos que estão sendo recolhidos aqui nas trevas profundas aqui, nessas esferas, né, das trevas, dessa energia, eles estão sendo levados para o lado oculto da Lua, o lado negro. Para quê? Para depois eles caminharem para outro espírito, outro mundo inferior, o mundo primitivo. Então, eles estão dando uma paradinha, já para entender. Então, o mundo transitório não é um mundo que tenha vida, reencarne. Ainda não é assim. A Terra já foi um mundo transitório. Aí você pode estar se perguntando, mas ela pode voltar a ser um mundo transitório? Depende de nós, né? Se nós destruirmos tudo aqui, gente, destruir toda a vida que tem aqui na Terra, em cima, pode ser que a Terra se torne um mundo transitório novamente. Ou não. A gente espera que ela vá para a regeneração. E como que ela vai para a regeneração? Os habitantes da Terra se melhorando. Ficarem melhor. Isso depende do nosso livre-arbítrio, né? Aí o outro tema aí que a Priscila colocou, qual que era mesmo o tema, Priscila? Espero que vocês tenham entendido essas esferas. Tem esse livro, As 7 Esferas da Terra, também, que é bastante interessante, né? Nos estudos do ESD, eu posso até falar nos nossos estudos, né, Priscila? Aí no Básico 2, falar sobre as esferas. Isso. Vai ser bastante interessante. Se eu não me engano, eu estudei isso no ESD 3, quando eu estava no ESD 3. No ESD, naquela ESD complementar, né? ESD 3, não, fase 3, fase 3. Eu estudei isso na fase 3. Porque eu já dei aula de ESD. Isso. Aqui é o ESD. O ESD tem, né? Isso. A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar mais profundamente nas aulas, falar sobre isso. Tá bom? O outro tema é ocupação e missões dos espíritos. Os espíritos, eles têm ocupações. A gente pensa assim, eu vou lá pro céu, né? E eu vou ficar na rede tomando coco, aí que nem nossa amiga, que eu fico com inveja dela, porque ela tá sempre na rede ali tomando um pouquinho, né? Ela já tá no céu, né? Eu já sei que ela tá no céu. Mas a gente pensa, eu vou pro céu, vou ficar numa rede, tomando um coquinho, e não vou fazer nada da minha vida. Será que é isso que acontece mesmo lá no mundo espiritual? Ou eu vou para o inferno, vou ficar dentro de um caldeirão, ardendo lá no mar do inferno, com fogo. Será que é isso? Não. Os espíritos, eles têm muitas ocupações. Desde ser o nosso mentor, né? Até de resgate lá dos umbrais. Cada um está trabalhando, até professores lá no mundo espiritual. A gente estuda, né? Lembre-se que lá tem estudos maravilhosos no mundo espiritual para o nosso crescimento, não só na área espiritual, todas as áreas, tem muito estudo lá. Tem, então, os expositores, os professores lá estão ensinando, e nós estamos aprendendo lá. Então, a gente tem que estudar, né? Tem os professores, tem as pessoas que vão ajudar os outros em missões pequenininhas, missões, né? Missões de, por exemplo, tomar conta de você, que é o mentor, missão de ajudar você em determinada tarefa. Às vezes você é psicólogo, você é médico, você, sei lá, uma tarefa. Tem espíritos que vão te ajudar nessa tarefa. Nós aqui, eu e a Priscila, nós temos espíritos que ajudam na nossa tarefa aqui. Você sabia? Nós não podemos fazer nada. É muito interessante isso. Sem ajuda espiritual. Então, tem espíritos que ajudam a Priscila e a mim a fazer isso. Como também tem espíritos que atrapalham. Esses aí não estão fazendo nada, não, gente. São espíritos que atrapalham. Que vêm atrapalhar a gente fazer as coisas. Tem também. Mas ele não é missão dele, não é tarefa, não é missão. A gente não tem missão de fazer o mal. A missão é sempre para fazer o bem.
Vamos pensar, ah, esse cara tem a missão de assassinar o outro. Não, não tem missão assim. Missão é uma coisa para o bem, tarefas. Nós aqui no nosso nível, aqui nós somos tarefeiros, né? Temos tarefa, missão, por exemplo, de auxiliar os pais a tomarem conta dos filhos. Tem espíritos que vão lá ajudar. Então tem muita coisa no mundo espiritual e os espíritos se ocupam. É que nem nós também nos ocupamos. Missão aqui e tarefas, né, que são trabalhos. Como a gente fala aqui dentro da doutrina, são os trabalhadores de Jesus. Quando a gente entra num centro espírita, nós somos trabalhadores, nós vamos fazer a nossa parte. Então nós somos chamados a isso. Isso é missão, tá? Aprofunde-se mais, lá no Livro dos Espíritos tem isso. Nós tivemos as aulinhas ali, se vocês assistiram, ali no nosso curso básico, eu falei sobre missão ali, tem até o PowerPoint sobre isso, missão e tarefas dos espíritos, é bastante interessante vocês recordarem. E depois nós temos os parentescos, é isso, Priscila? Nós temos relações do além-túmulo, simpatias e as antipatias. Tudo isso é sistema, a gente pode ficar assim um seminário falando isso aí, né? Uns 10 dias falando sobre os temas, tem muita coisa. Que nem nossas aulinhas também lá no básico, são pouco tempo que a gente tem para falar, então a gente tenta resumir. Mas a gente pode ficar 4 horas aqui, sei lá, falar milhões de coisas, não é essa. Então, a relação além-túmulo, como é que funciona isso? O que é além-túmulo? Depois da morte. A gente se relaciona depois da morte? Sim. Nós vamos nos encontrar com aqueles que amamos, né? E se nós não estivermos com esses pensamentos de vingança, de rancor, de ódio, tem umas pessoas assim, talvez elas vão se afinizar com esse tipo de pessoas lá no mundo espiritual, para se vingar das pessoas aqui. São os obsessores. Né? Eles estão nesse nível aí de vingança, de rancor, de ódio, esses sentimentos. Então são pegos lá no mundo espiritual e vão se afinizar junto com esses espíritos aí para fazer o mal. Para aquelas pessoas que eles acham que eles têm que se vingar, você veja bem, não precisamos não, porque, como diz Deus, coloca tudo em sua ordem, né? A gente não precisa ficar se vingando de ninguém, tudo é aquela lei, existe uma lei de Deus, a lei de causa e efeito. Então, para que a gente precisa se vingar das pessoas, ódio das pessoas, rancor? Isso só faz mal para a gente, mas faz mal para a gente também lá no mundo espiritual. Então, nós vamos nos afinizar assim, vamos encontrar com as pessoas que amamos, os nossos amigos, os nossos familiares. Às vezes, esses familiares estão em outras esferas, mas vai ter o dia que a gente vai encontrar com eles, outras esferas, às vezes, superior. A gente vai se encontrar. Então, com todos nós vamos encontrar se nós temos esse amor. E como é que é lá? Será que eu vou ter 10 pais, 25 irmãos? Né? Porque eu tive várias encarnações. Será que são 10 pais? Cunhada, né? Meu Deus. Só de falar de cunhada eu já tremo aqui, gente. Eu vou ter lá umas 50 cunhadas, meu Deus do céu. Quem merece? Só uma aqui já me tira do sério aqui hoje. Vocês sabem disso, né? Ela leva o meu Tupperware e vocês sabem disso que eu fico fora de mim. Agora eu desisti. Eu dei todos os meus Tupperware e eu agora estou comprando sorvete. Sabe aquelas caixinhas de sorvete? Eu estou fazendo isso, está saindo mais barato para mim do que os Tupperware. Eu estou fazendo isso aí. Mas veja, será que eu não dei esses cunhados? Não, nós vamos ter uma família espiritual. Nós não temos parentesco. Na realidade, nós somos todos irmãos. Por que nós somos irmãos? Não tem pai e mãe e irmão lá no mundo espiritual. Somos irmãos. Que uma vez nós já fomos pais, na outra vez nós viemos irmãos, na outra vez nós viemos tios, na outra vez viemos avós. Na realidade, nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, nós todas aqui, olha que interessante, somos irmãos, não é? Podemos chamar o outro aqui de irmão? Claro, nós somos irmãos. E olha que interessante, na outra encarnação, eu posso vir filha da Denise aqui. A Denise hoje está aqui comigo aqui no nosso grupo, né? E a Cristiane vai ser minha irmã, né? Porque nós temos um grupo de afinidade, né? A Maria de Fátima vai ser minha avó,
vai ser minha filha, não sei. A gente tem afinidades com os espíritos, nós somos irmãos. Então, essa história de parentesco e filiação acontece porque nós vamos estar unidos pelo amor. E é isso que Deus quer de nós. Como nós somos uma humanidade, nós devemos nos amar como irmãos, né? Toda a humanidade. Então, nós temos que ter isso, o amor. É isso que vai nos vincular lá no mundo espiritual. Quem sabe, na outra encarnação, eu fui mãe da Priscila. Hoje ela vem como Lima, e eu como Lima, ó, fui mãe da Priscila na outra encarnação. Nós estamos unidas aí. A gente está junto, as pessoas que a gente vai conhecendo, gente. Não é isso? Então, são os parentescos e as filiações. Se vocês tiverem dúvidas, estou aberta às perguntas. Levem lá para as perguntas fraternas, tá bom? Dúvidas, levem lá para a pergunta fraterna, seria bom. Né, Priscila? Quer complementar, Priscila? Você complementa aí com mais coisa? Não, só achei que foi rápido. Eu resumi. Porque realmente é um assunto que, se a gente for aprofundar, dá pano para manga, né? Mas assim, falando mais dessa última parte, além do túmulo das simpatias, antipatias, é isso, né? Primeiro que a gente tem que entender que nem sempre, né, tudo é envolvido com vidas passadas, né? Porque quando a gente começa a estudar mais, se aprofundar o espiritismo, a gente acha que tudo, né? Em qualquer hipótese, a antipatia ou a simpatia que a gente tem é de vida passada. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Um bom senso, acho que é a palavra mais adequada. E sim, mas nós estamos ligados, né? Nós somos almas que estamos ligadas todos 7 bilhões de encarnados estamos ligados, assim como a gente está ligado aos espíritos, né? Ao triplo desse número de desencarnados, de alguma forma. A gente precisaria entender melhor essa ligação. Só que como a gente tem as nossas imperfeições, né, a gente vivencia situações ou qual a gente comete falta ou são cometidas faltas contra nós, dentro dessas leis que estão submetidos, a gente vai trazendo essas simpatias e antipatias. E muitas vezes, quando elas não são bem resolvidas, como Jesus fala, né, reconcilia-te enquanto está no caminho com aquele próximo, a gente leva essas antipatias e antipatias além do túmulo. Essas perturbações espirituais na pós-morte física, elas são terríveis, tanto que um dos exemplos desse tipo de perturbação são os níveis de obsessão, né, que nós vivenciamos, né, os obsessores que às vezes nos acompanham. E outra hora a gente pode estudar os níveis de obsessão, seria bem legal, né, professora? Seria interessante. Vou colocar isso em pauta, porque é muito bom. Aí a gente vai ter uma reunião aqui só falando sobre isso, sobre todos os níveis de obsessão, para vocês entenderem bem. Cada uma tem um nível que a gente pode obsediar encarnado com encarnado, encarnado contra desencarnado, desencarnado contra encarnado, e assim por diante. Aí eles vão pensar encarnado, obsedir encarnado, sim. Mas aí a gente vai explicar como é que isso funciona. Olha, a minha cunhada, viu, Priscila? Minha cunhada é a minha obsessora. Eu sou obsessora encarnada, né? Vocês não têm cunhada, gente. Olha, vocês são sortudas, vocês não têm cunhada. Isso é ótimo, não tem cunhada. Mas o professor... Desculpa, Priscila, se eu te interrompi. Não, pode fazer a pergunta, pode falar. O professor, é sobre a primeira parte ali do estudo que a senhora falou dos mundos ali. No caso, aqui nesse planeta onde a gente está, ainda tem muitos espíritos no meio de nós, né? Muitos, né? Claro. Sim, a minha pergunta é a seguinte... Porque, olha, eu acho assim, eu vou dar uma porcentagem, quer dizer, eu acredito, tá? Que 70% dos espíritos que desencarnam, no nível que nós estamos, pelo que eu percebo das pessoas, elas não sabem nem que desencarnaram. Eu frequento reuniões mediúnicas, gente, há muitos anos, né? Há muitos anos. E nas reuniões mediúnicas, o que mais aparece, né, é espírito que não sabia que estava desencarnado. Né? Não sabe que morreu. Ele acha que ele está... Ele não sabe nem onde ele está direito. Então, vamos dizer assim, 70% da população aqui da Terra, nós estamos aqui em 27 pessoas.
preocupadas com a espiritualidade. Vocês não estão aqui à toa, vocês estão preocupados em conhecer a espiritualidade, vocês estão com vontade. Muitas aqui eu vejo que está desde o começo aí com a gente, está buscando isso aí, estão nos grupos. Esses grupos de WhatsApp, tem gente que está preocupada com a espiritualidade, mas e o restante? Né? A grande maioria está preocupada com a espiritualidade, gente? Ela não está, não. Ela está vivendo no mundo material, no materialismo mesmo, na materialidade. Então, quando elas desencarnam, elas não sabem que desencarnaram. Tem muito isso aí. É demais. Pelo menos que eu já vi, gente. Fora os obsessores que vão nas reuniões mediúnicas, que tem bastante, tem os mentores, tem tudo. Mas gente que não sabe, a gente chama isso auxílio aos desencarnados. Tem uma reunião que eu frequento aqui no meu centro, que eu participo, que chama Auxílio aos Desencarnados. O que é isso? A gente fica ali só para auxiliar os desencarnados, para dizer para eles, meus filhos, com muita sutileza, viu, gente? Porque se de repente você fala assim, para esse espírito, você desencarnou, o espírito tem um susto. Ele fica mal, péssimo. Então a gente tem que ter um jeitinho para falar assim, olha, meu filho, acho que você está numa outra fase, você está num outro mundo, presta atenção aí, para ele entender que ele desencarnou. Né? A gente tem muita sutileza aí para falar para o espírito, principalmente os doutrinadores, para falar isso. Então tem muito auxílio isso. As pessoas não sabem. E eles estão aonde? Esses espíritos que não sabem desencarnando? Aí, na sua casa, aí, né? No teu lado aí, tá cheio, na tua casa, andando por aí, no meio da rua. Então eles estão aqui, na crosta. Tá? Sim, professora, mas no caso, esses que ficam aqui, eles não têm também, fora o centro espírita, essa ajuda, né? Eles também não têm ajuda quando eles já estão no outro plano. Eles têm quando eles querem ter ajuda, né? Se você analisar todos os livros aí espirituais, como é que eles são ajudados? Como é que uma pessoa é ajudada lá no mundo espiritual? Quando ela quer ajuda. Se ela não quer... Né? Como é que ela quer uma ajuda? Por exemplo, ela começar a fazer uma prece a Deus. Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, me ajuda. Aí tem sempre gente ajudando, sempre do lado desses espíritos. Tem gente ali, tem espíritos auxiliando, só que eles não vêm. Eles estão tão focados ali que eles não veem esses espíritos. Mas quando eles querem ajuda, esses espíritos se fazem presente, ele enxerga. Você vai lá, por exemplo, uma reunião mediúnica, vocês nunca foram, né? Já foram. Tem alguém, a Alana acho que já foi, mas tem um pessoal aqui que não vai. Você vai lá, aí o espírito vem, ele não sabe que desencarnou. Ele acha que está tudo escuro, ele não sabe o que está acontecendo. Aí você fala assim, olha, você está vendo alguém? E não estou vendo. Aí você insiste mais um pouquinho, você está vendo fulano de tal? Ah, eu estou vendo, sim. Aí ele começa a ver o mentor. Os mentores que vão ajudar, não o mentor dele, às vezes o mentor ali da reunião. Tá? Então, os mentores estão junto com esses espíritos. Claro, todo mundo, os mentores deles, está todo mundo ali. Só que ele só vai ser ajudado quando ele quiser. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês forem para o plano espiritual, a gente não vai saber que desencarnou ou não encarnou. A gente vai ter que perceber aquela história que eu já contei para vocês. Entrou na sua casa. Né? Eu contei para vocês aqui, não é? Você desencarnou. Como é que você sabe que você desencarnou? Eu não contei para vocês aqui? Eu acho que eu já contei, não contei não? Você vai entrar na sua casa, aí você vai conversar com seu marido. Ele não responde para você. Você vai conversar com seu filho. Ele não responde para você. Você vai conversar com todo mundo na sua casa. Ninguém responde. Pensa bem o que aconteceu. Bom, às vezes a casa ninguém fala com ninguém mesmo, né, gente? Às vezes acontece isso. Tem casa aí que o pessoal não se fala. Mas se você está falando com as pessoas no meio da rua, ninguém está ouvindo, porque a pessoa que desencarnou, ela continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Ela vai para o trabalho, tá certo? Ela vai para o trabalho, ela vai fazer feira, ela vai para o supermercado, ela vai para casa, só que ela vai achar estranho, pô, fulano não está ouvindo, não está falando comigo. Né? Se você começar a ficar nessa situação, o que você faz? Uma super de uma oração, né, gente? Deus, acho que aconteceu alguma coisa comigo. Eu preciso de ajuda, porque aí vai vir ajuda para você. E vai vir ajuda quando for a hora, né? Às vezes aquele espírito precisa daquela ajuda. Então vai vir, sim, ali ajudar. Claro, cada caso é um professora, caso. Sim. No caso,
No caso, por exemplo, pode acontecer do espírito ter um desencarne assim tão brutal assim de uma forma, a ponto dele, o espírito esquecer aquilo ali, ter sido uma coisa tão traumática para ele, a ponto dele apagar da lembrança dele e ficar vagando por ali sem se recordar do Tem, que pode houve. acontecer isso sim. Ser um desastre, né? Um desastre grande, um desastre de avião, por exemplo. Isso. Pode acontecer. Pode acontecer, porque isso vai depender muito também, gente, da evolução espiritual do espírito. Tem espíritos que são assassinados, que é uma coisa brutal, né? Um tiro matou, uma coisa bruta, né? De repente, que tem uma evolução espiritual grande, que ele vai perceber que ele desencarnou. Tem outros que não. Né? Tem outros que vão ficar com raiva daquele que assassinou, vai perseguir. Então, cada caso, como eu sempre falo com a Priscila aqui, a gente fala sempre, cada caso, ele é um caso, né? A gente não pode generalizar, mas a gente pode supor aqui, ficar aqui filosofando sobre isso, as possibilidades. Tá bom? E uma pessoa que morre sabendo que vai morrer, por exemplo, está doente e sabe que vai desencarnar. É mais fácil? Ela, quando desencarna, ela sabe que ela... Quando é um desencarne mais lento, parece que é mais sofrido para a pessoa, não é? Mas para o espírito, eu particularmente acho que é até melhor, porque ele vai se preparando para a morte. Isso que eu pensei. Porque naquele momento ali, ele está mais, às vezes, no mundo espiritual do que no mundo físico. Se você reparar, por exemplo, câncer, né? Uma doença grave. A pessoa está ali na cama, ela vai indo. Chega um momento que ela começa a falar assim, poxa, fulano de tal veio me visitar aqui. Ciclano veio me visitar. Minha mãe veio aqui. Não sei se vocês já acompanharam gente assim. Meu pai aconteceu isso. Então, minha mãe veio aqui. Minha tia veio aqui. Eu acho que ele está delirando. É que o câncer foi para a cabeça. Não é não, gente. É que ele está no mundo espiritual e esses espíritos que já eram afinizados com ele, vêm visitar, vêm ajudar na passagem. Vêm ajudar na passagem. Então, ele está lá no mundo espiritual. Às vezes, ele fica muito preso aqui, caso, às vezes, dessas doenças, e ele tem medo de ir. Ele está preso, apegado a alguma coisa aqui. Então, a gente tem que dar uma ajuda para ele desapegar, para ele ir. Encontrar com os familiares. Já aconteceu muito comigo. Eu sou, às vezes, aqui, sabe, gente? Eu sou chamada nesses momentos aí das pessoas desencarnarem. Já fui algumas vezes ajudar pessoas a desencarnarem. É engraçado, não sou eu que procuro, não. As pessoas me chamam. Tereza, dá para... acontece assim, fulano está há 1 ano que vai e não desencarna e não encarna. Ele não está sofrendo e ele não desencarna. Vem me ajudar aqui, Tereza. Fazer uma prece para ver se melhora essa situação. Olha, ciclana está aqui, anestesiada, ela não vai. Eu fui várias vezes ajudar várias pessoas a desencarnarem. Porque às vezes tem um familiar ali que fica segurando aquela pessoa e não deixa ir embora. Não pode ir, não pode morrer. Então aquilo ali dificulta o espírito a se desapegar. A gente tem que fazer ele desapegar e continuar a sua vida lá no mundo espiritual. Mas isso é ruim, Tereza. É bem ruim, mas a gente, para nós, né, que estão aqui egoístas, mas é bom para o espírito. Então, eles estão mais nessas doenças assim, mais no mundo espiritual que aqui. E muitas vezes são assessorados por esses espíritos familiares que a gente tem, aquilo que nós falamos, né, as relações de amor que nós temos no mundo espiritual, que vêm nos ajudar aqui. Né? No caso, repara aí, pessoas que têm essas doenças graves, que ficam sofrendo assim, alguns meses na cama, doente, elas começam a ver o mundo espiritual. O espírito já está mais lá no mundo espiritual, ele e o espírito, do que aqui. Né? E eu, particularmente, assim, para o espírito, eu acho melhor. Né? Para nós, não. Né? Para nós, a gente já vê o sofrimento de uma pessoa que a gente ama, é muito dolorido, né, gente? Eu já vi, dentro da minha família, tive várias, assim, é muito dolorido isso. A gente fica, é muito difícil. Corre para o hospital, volta, corre para o hospital, é aquele sofrimento, você querendo que a pessoa viva, você mesmo segurando, né, porque você quer, e é muito sofrido isso aí. Mas o espírito, ele está indo devagarinho lá para o mundo espiritual. De repente, por exemplo, um acidente de carro, rápido, é mais difícil com o espírito.
né? Mas tudo isso é mais difícil, é mais fácil, lembre-se sempre, dependendo do espírito, da evolução dele, né? Tem espírito que é rápido, já começa lá no mundo espiritual, vai lá trabalhar. Sofreu um acidente aí, mas ele já está lá no mundo espiritual, já sabe que desencarnou, já está lá trabalhando, já foi assessorado. E sempre lembre que, dependendo da sua bondade, do que você faz, você vai ter assessoramento dessa família espiritual te ajudando no momento do seu desencarne. Os mentores vão estar juntos. Enquanto Sim, professora, mas... pessoas ruins, cruéis, no mal, eu tenho que falar, porque agora eu estou com coisa assim, mas tem gente assim, má. Quem é que vai estar esperando ela? É a família? Não, gente. São os obsessores, tá? Eu gosto muito daquele filme Ghost. Assistiram Ghost? Não assistiu? Assista de novo. Você vai ver o rapaz que ele não sabia que tinha desencarnado, quando ele leva o tiro do assaltante. Lembra isso? Aquele rapaz bonitão lá? Bonito aquele rapaz, né? Tomou o tiro e ele sai correndo atrás. Quando aí ele se toca que alguma coisa tinha acontecido, veio uma luz. Veja que veio uma luz, porque ele era bom. Veio uma luz ali para ajudar. E ele não quis ir. Ele ainda tinha uma coisa para resolver. Isso aí pode acontecer. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa má que fez toda aquela morte dele, que tramou tudo, quando desencarna, quem é que estava esperando lá? Aquele filme não é espírita, mas veja como é o negócio. As sombras, lembra que vieram sombras buscavam? Para onde levaram? Os umbrais, para as trevas. É isso aí. É assim que funciona. Aquele filme é bacana, a gente vê isso, que é bem isso mesmo. Então, essas pessoas aí, porque aquilo que você planta, você colhe. Então, quando nós formos desencarnar, aqui não tem ninguém má, com exceção de mim mesmo, né? Quando a gente for desencarnar, vai ter nossa família lá, nosso mentor vai estar lá, nossa família vai estar lá nos ajudando, com toda certeza. Nós não somos má pessoas, eu acho, né? Acho que não. Tem exceção aí? Será que tem má pessoa aí? Acho que não. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Professora? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu sonho com o meu obsessor, eu posso ter uma conversa com ele, falando que eu me arrependo de tudo que eu fiz contra esse obsessor. Eu posso fazer dele um amigo depois? Claro, meus obsessores hoje são meus amigos, Maria de Fátima. Meus obsessores hoje, aqueles que já me ocasionaram bem mal, fizeram mal para mim, não vou contar minha história aqui, mas já fizeram mal para mim, hoje eles são meus grandes amigos. E me ajudaram em situações difíceis. Olha que coisa, porque eles me perdoaram, eles entenderam e eu perdoei, nós fizemos, reconciliamos, porque o obsessor nada é mais do que um amigo seu que você fez alguma coisa errada, a maioria é isso. Era uma pessoa que era chegada a você e aconteceu uma coisa. Claro que nós podemos. Assista o filme do Divaldo Franco. Já assistiram o filme do Divaldo Franco? Ele tinha um obsessor lá, que acompanhava ele. Olha quanto tempo o obsessor. Assistiu o filme, Maria de Fátima? Não, eu não assisti. Ó, aí, pega esse final de semana aí, essa semana, assista o filme do Divaldo. Nossa, chama de Todos Finais. É lindo esse filme. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai ver como ele fez as pazes com o obsessor. E a gente faz. Eles ficam nossos amigos. Eles amam a gente. É muito legal. A gente tem que rezar pelos nossos obsessores, orar pelos nossos obsessores, para ele peça pelos nossos obsessores. Né? Era isso que eu ia te perguntar, porque à noite, antes de dormir, eu já posso ter essa conversa com ele em oração. Claro. Porque isso aí já ajuda, né? Porque eu sei que mais duro que a gente seja, um dia a gente vai melhorando as nossas mágoas, as nossas dificuldades. Isso. Quando a gente sabe que o outro está querendo melhorar, né, professora? Quando ele começa a ver, o que acontece com o obsessor? Quando ele começa a ver que você está melhorando, ele vai olhar e dizer, mas essa aí é a Tereza, aquela que judiou de mim, fez mal para mim, me matou na outra encarnação, roubou o meu marido, sei lá, milhões de coisas que eu posso ter feito lá anteriormente.
me torturou. Essa aí é a Teresa, que está falando de Jesus. Ela está interiormente, ela está fazendo Jesus, ela está fazendo bem. Não pode ser. Alguma coisa está errada nisso. Aí ele começa a ver que houve uma mudança em você. E aí você ainda tá, e ela ainda está orando por mim. Ela está orando por mim. Como é que é isso? Ela está orando, aí ele vai mudar. Aos poucos ele vai mudar. Ele se torna seu amigo. Um dia eu conto para vocês, obsessores terríveis. Eu passei por uma obsessão terrível, terrível, nem conto aqui. Um dia, quando a gente falar sobre obsessão, até posso contar para vocês, mas eu tive uma obsessão terrível. E eles hoje são meus amigos. São todos meus amigos. Tenho carinho por eles, são meus amigos. Esses aí, específicos. De outra vida que não estavam me perdoando, mas eles acabaram me perdoando. São meus amigos. Legal, né? Ressignificou, né, professora? No dia que eu tive o tiro lá, acho que vocês assistiram isso, né? Que atiraram em mim, que eu contei, né? Queima-roupa, o bandido atirando em mim. Eles estavam lá. Esses obsessores, me ajudando. Eles estavam comigo me ajudando. Né? Então, você veja, num momento crucial ali, que era o momento para mim, que eu ia era para eu ter desencarnado, gente, não tenho razão, até hoje não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Aquele dia foi para eu ter desencarnado, não tinha como sair ali. E eles estavam ali. Pelo menos uns 3 ou 4 estavam comigo ali me ajudando, além do mentor. Olha que interessante. Então, eles ajudam sim, eles se tornam amigos nossos. Eles são nossos amigos, né? É que nós fizemos mal para ele. É que depende do tipo de obsessor, né, gente? Tem obsessor que não é esse de vingança, é obsessor que você cata na rua, sabe? Obsessor que você cata na rua. Como é isso, Teresa? Não, você está com um pensamento ruim. Pensamento ruim. Aí o obsessor está vendo o seu pensamento, eu vou seguir essa pessoa. Você está andando pela rua, você pegou isso aí, você pegou essa energia ruim lá no meio da rua, no metrô, no ônibus, você está andando. Não é seu inimigo de outra encarnação, é o obsessor que não tem o que fazer, vai te encher a paciência. Tem esses aí também. Tá? A gente conversar sobre o obsessor outro dia, a gente falar mais sobre eles, mas é só rezar por eles. Mas aquela prática do Ho Oponopono é maravilhosa, né? Eu estou fazendo. Muito bom. Eu penso na pessoa e já... Muito bom. É o que me transformou. É o que faz eu estar aqui trabalhando para a espiritualidade. O Ho Oponopono me ajudou muito, muito. É cura, né? É uma cura. A gente precisa curar. Né? A gente precisa curar o nosso interior, né? Isso. É de dentro para fora. A transformação vem de dentro para fora. E eles acabam percebendo. E assim, é impressionante que as pessoas não precisam ter um grau de instrução, de conhecimento cultural. A gente vê em todos os níveis de espíritos, pessoas que eram inteligentíssimas, cientistas, estudiosos, que chegam no mundo espiritual não sabem. Por quê? Porque viviam muito a matéria, né? Então, é muito mais que vocês imaginam, porque nós ainda não trabalhamos, nós, assim, no geral, né, em nível de humanidade, ainda são muitas as pessoas que não têm nenhum tipo, nem menor, nem no mínimo grau, trabalhando espiritualidade na sua vida. No momento que tu já coloca um pouquinho de espiritualidade na tua vida, já há um diferencial. E por isso que é importante, né? Porque quando a gente for fazer a transição, porque cada um de nós vai chegar nessa transição, nós vamos estar mais esclarecidos. Imagina a gente estar perdido. Parar numa reunião é triste, sabe? Parar numa reunião mediúnica e não saber onde você está, o que está acontecendo, para onde eu fui, o que aconteceu. Olha, é muito triste. Precisa de... E quem trabalha, né, nas mesas mediúnicas precisa de uma maturidade, de um entendimento, de conhecimento, de tato para tratar com esses espíritos. Tem que ter muito cuidado, muita leveza, muita amorosidade, muita generosidade para tratar com esses espíritos. Porque eles vêm completamente perdidos, tipo, onde estou mesmo? E é muitos, a professora colocou bem, 90% das mesas mediúnicas não fazem ideia. Se vocês perceberem em vida, quando a gente está aqui, quantas pessoas a gente conversa que não sabe lidar com a morte, que entende que a morte física acaba com tudo, pessoas que simplesmente só vivem o materialismo, é muito grande o número. Então chega na hora
Obviamente, o que vai acontecer com essas pessoas quando elas desencarnarem? Acho que elas vão ter, elas vão parecendo, vão passar a transição assim, nossa, então entendi, cumpri minha missão na Terra, agora vou para um plano espiritual, quem dera. Não fazem a menor ideia. É muito triste, gente. Muito triste mesmo. Por isso que a gente, tem gente que tem espírito no mundo espiritual que ele não sabe nem quem reencarnou e reencarna de novo. Ele não sabe nem quem desencarnou e ele reencarna. De tanta ignorância espiritual, né? De falta de entendimento, de maturidade espiritual. Tá cheio, gente. Cheio disso aí. E ninguém, porque morreu, que virou santo. Isso aí esqueça. Né? Tem gente que acha, morreu, agora é santo. Ele é bom. Não, ele vai ter seus limites ali. A gente tem que... Aí, quando morreu essa pessoa, você tem que fazer oração para que ela seja iluminada, seja ajudada, que ela tenha o caminho. A gente tem que ter esse entendimento. Não é porque morreu, agora vai para um bom lugar. Não, não vai, porque às vezes, dependendo, não vai para um bom lugar. A gente tem que fazer oração para que seja ajudado, seja amparado, seja ajudado pela espiritualidade, pelas equipes espirituais, médicas, quando está doente lá na cama, as equipes estejam lá. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Não sabe não, hein? Tem muita gente que não sabe, não. Eu falei para vocês lerem um livrinho, não sei se vocês já leram, eu sempre falo, que é Voltei. Eu li. Alguém já leu? Você entendeu? Foi o primeiro livro que eu li. O que era o cara? O que era o cara? Pode contar aqui pra gente? Eu tenho mais 2 minutos. O que era? Ele era um espírita, né, professora? Aí, quando ele desencarnou, as pessoas vinham e falavam, olha o fulano, e ele via aquelas pessoas rindo dele, né? E ele era um espírita, mas que ele não... Como é que eu vou explicar? Me fugiu a palavra. Ai, meu Deus, como é que é a palavra agora? Ele não se transformou moralmente. Isso mesmo, não se transformou moralmente. Daí ele via as pessoas, olha o fulano lá, e riam dele no velório dele, né? Tudo isso ele vendo no velório dele, né? Aí depois, com o tempo, ele foi vendo tudo e as pessoas explicando para ele os espíritos, né? E o final, a professora, fala a senhora aí, que eu não me lembro mais. Então, é interessante... Eu acho que eu vou ler de novo esse livro, eu vou ler de novo. O Jacó, ele era um presidente de federativa. O cara era alto grau de espiritismo, gente. Alto grau. Diretor, né? Presidente. Isso, tal. E presidente. Presidente de uma casa. E não foi tudo aquilo que ele imaginou, não. Porque não é ali. É você se transformar interiormente. O segredo é esse. Esse livro é sensacional. Você tem que ler com carinho, para você entender o que ele quer dizer. Que às vezes você eu sou espírita, estou salvo. Né? Eu dou umas cestas básicas aí, eu dou comida aí, às vezes, para mendigo no meio da rua. Eu faço isso aí, eu faço. E tá olha, tudo certo. Eu estou livre agora, estou fazendo caridade, então eu estou no bem. Não é isso. Vocês vão ler esse livro. Eu vou ler de novo, professora. Faz muito tempo. Não é isso. Não é isso. Porque a melhora, ela tem que ser interior. É lindo esse livro. A gente tem que entender. Eu estou no início. Isso aí, tá, gente? Priscila, até quarta-feira. Tchau, gente. Adorei. Agora, eu gosto quando é assim, tu participa bastante. Assim eu fico muito feliz. Tchau. Tchau. Bom tchau, evangelho. Professora, obrigada. Tchau. Beijo. Até quarta. Ela já saiu, meu Deus, ela sai rápido. Mas realmente esse livro Voltei, ele é uma lição pra gente. Porque a gente consegue, porque é uma visão muito imatura, pensar, eu sou espírita, ou sei lá, independente da religião, eu sou evangélica, sou católica e eu ajudo o próximo, dando cesta básica, faço um trabalho voluntário, Aí agora o que vai acontecer? Quando eu desencarnar, vai estar Jesus me esperando, de braços abertos, Bezerra de Menezes, vai estar só os espíritos de alto-falante me esperando. Gente, porque era que esse espírito acreditava, ele achava que ia ser aplaudido quando chegasse no reino espiritual, ele achava que ia ser ovacionado. Só que não, né? Quando ele desencarnou, aí foi exatamente, aí que ele caiu o véu, assim, ele entendeu que o que ele tinha feito em vida
não era, ele fez algumas coisas, sim, ele foi diretor, presidente de uma casa espírita, sim, a Daniele falou da FEG, né? Então, assim, mas não era o suficiente, porque, na verdade, ele não se transformou por dentro. Ele ainda possuía várias vaidades, ele ainda possuía diversas paixões, orgulho, ele tinha ainda alguns traços de egoísmo que na casa espírita ele não transparecia, mas a essência, o espírito dele, né, gente? A gente tem um perispírito, né? E quando a gente desencarna, o perispírito vai com a gente. E aí ela mostra todas as imperfeições, nua e crua. Que bom que nós temos esse corpo de carne que disfarça muita coisa, porque se a gente pudesse ver a energia de cada um, a gente aqui parece, mas não é. Então, assim, por isso que a gente tem que realmente, esse trabalho que ele fez foi lindo, porque depois, com todo o aprendizado, ele fez questão de psicografar, trazer essa história pra gente, para dizer, ó, pessoal, vocês precisam de fato se transformar, eu tô aqui como exemplo. Eu fui presidente de uma casa espírita, mas isso não significa nada. Não significa nada se não houver uma transformação moral. Eu ainda havia várias chagas emocionais dentro de mim. Eu ainda possuía alguns traços que me prejudicavam. E isso foi colocado à prova. Foi esfregado na minha cara quando eu cheguei no plano espiritual. É fascinante. Que trabalho lindo, porque a gente tem que agradecer esse espírito que trouxe, que ele, poxa, não é fácil você reconhecer seus erros, né? Ele reconheceu e colocou nas páginas de um livro para nos trazer esclarecimento, para a gente não passar pelo que ele passou. Então, às vezes, tu não precisa ser um presidente da casa espírita. Se tu realmente, às vezes, tu não precisa fazer caridade de segunda a segunda. Se tu realmente se transformar, se tornar uma pessoa melhor, isso é mais do que suficiente. Isso sim vai contar quando for passar, né, pela transição da morte física para a vida espiritual. Acho que é isso, né? Eu vou ler de novo esse livro. Faz muito tempo que eu li, Priscila. É bem isso, como tu diz mesmo. Agora estou me recordando. E é um livro curto, não é um livro grosso, né? É um livro bem, bem fino. Exatamente. Ele fez questão de contar a história dele. A história dele para dizer, pessoas, aproveitem enquanto vocês estão, porque assim, é impressionante. A gente pode passar 200, 300 anos no plano espiritual, mas o que faz a gente evoluir é quando nós encarnamos. Porque aqui na carne, é aqui com o véu do esquecimento que a gente é colocado à prova. Porque quando a gente está lá, a gente passa pelo momento de radicidade, a gente estuda, trabalha, e lá a gente nossa, porque a gente está esclarecido, a gente, nossa, eu vou passar por todas as provas, eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu sou zen, sou equilibrado, sou paz e amor, mas quando a gente chega aqui, que a gente esquece tudo, que a gente tem o corpo de carne, está no mundo material, aí sim que mostra se realmente nós evoluímos ou não. Então, o que faz a gente amadurecer, fazer evoluir espiritualmente é as reencarnações. É quando nós estamos aqui, na matéria. Não é na erraticidade. Na erraticidade nós podemos até evoluir de uma certa forma, sim. A gente estuda muito lá, sim. Mas nada é comparado. 50 anos de vida valem muito mais do que 200, 300 anos no plano espiritual. Por isso que a gente precisa das encarnações. É essas consciências que a gente precisa adquirir, que foi que nem esse espírito colocou. Aproveita a oportunidade que nós temos aqui. Oi. E quando que a pessoa chega na última reencarnação? Desculpa te interromper. Mas isso não tem uma regra. Não. Sabe por quê? Porque falaram com a minha mãe na época que seria a última reencarnação dela. Minha mãe era uma pessoa muito surreal. Ali tem que ver o grau de evolução. Porque, assim, reencarnação, no caso, de repente, planeta Terra, né? Sim. Então, pode ser que agora, ela, pelo grau de evolução que ela adquiriu, por ela ser uma pessoa já bem mais esclarecida, a energia dela, o perispírito dela, não era mais compatível com o nosso planeta. Ela pode estar em outro mundo, né? Mas é muito difícil. A curiosidade de perguntar, e surgiu o assunto aí, você comentando. Sim. Olha, a reencarnação, a última reencarnação é quando você realmente se tornou um espírito praticamente puro. Porque aí não tem mais necessidade de vir em corpos materiais. Lembrando, gente, nós não somos o único planeta, não somos o único mundo em que corpos são materiais.
Por exemplo, Júpiter já existe dentro do mesmo planeta pessoas que são espíritos que não reencarnam mais, mas têm uma vida completamente 100% espiritual, enquanto tem outros dentro do planeta em Júpiter que são já semimaterial, ou seja, quanto menos apegado à matéria, quanto mais evoluído, menor vai ser a necessidade do corpo material. Então, a gente tem vários mundos transitórios, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui. Por quê? Esse assunto nos faz o quê? Não é só para a gente saber, que legal, existem várias esferas espirituais, existem vários mundos e vários tipos de encarnações, vários planetas, várias moradas na casa do Pai. Tá, ok, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento? Esse conhecimento é para quê? Para ampliar as consciências. Peraí, só depende de mim, então evoluir. Eu posso ser uma pessoa menos apegada à matéria, eu posso evoluir, eu posso ir para outros mundos, né? Eu posso participar da regeneração que esse planeta está vivenciando. Mas isso só depende da gente. O objetivo é esse. O conhecimento é para a gente despertar. Conhecimento traz transformação e traz ação. É para a gente transformar, é para a gente agir. Então, é por isso que eu quis trazer também esse assunto das esferas. E, assim, a maioria de nós vamos encarnar muito ainda, né? Eu devo ter umas 100 encarnações ainda. Haja corpo para aguentar isso. Mas é por causa, é só a gente ter uma visão muito sincera, se olhar como eu sou hoje, a gente vai saber se a gente está numa última, uma penúltima, se a gente está próximo a não precisar. A gente no fundo sabe que a gente não precisa, né? Olha Chico Xavier é um espírito de alta envergadura e ele fala, provavelmente eu devo encarnar. Chico Xavier, que a gente pensa, meu Deus, não vai precisar mais encarnar. Então, assim, a gente precisa ter um bom senso de nos ver, de autoconhecer e saber, porque, assim, cada um vai ter, né? Gente, claro, a caminhada é muito longa. E, assim, por exemplo, Jesus, para ser Jesus também já reencarnou diversas vezes em corpos materiais. Ele também. Só que qual é a diferença de Jesus entre a gente? Jesus, ele rapidamente entendeu o sentido da vida, entendeu do compromisso que ele tinha e evoluiu. Se tornou um espírito puro, mas ele passou. Mas provavelmente não precisou reencarnar milhares de vezes. Em poucas encarnações esse homem, esse grande mestre, conseguiu chegar ao patamar de espírito puro. É porque nós somos repetentes, né? A gente está repetindo de ano sempre. Por isso que agora, finalmente, estamos nos colocando a aprender, nos colocando a entender, nos colocando a... Não, finalmente veio esse âmago da nossa alma, é um anseio. Eu tenho certeza que todos aqui têm um anseio. Eu quero melhorar. Mesmo que não esteja conseguindo ainda muitos resultados palpáveis, mas cada um, eu tenho certeza que está aqui hoje. Pensa, tem isso, sabe? Um anseio, uma vontade de transformar, uma vontade de melhorar, uma vontade que entendeu que isso aqui é a oportunidade, que essa oportunidade que nós estamos vivendo é única. Com certeza, vocês têm em menor ou maior grau esse sentimento. Ninguém estaria aqui à toa, porque realmente tem uma vontade inata de transformação, de renovação. Então, acho que é isso, né? Eu acabo falando, acabo me perdendo. Priscila, mas mesmo com essa nossa vontade de melhorar agora, como todos nós estamos aqui, né? Tentando melhorar interiormente para na próxima encarnação. E isso vai interferir na próxima encarnação? Ou com o véu do esquecimento a gente volta, de repente, a ser pior do que está nessa encarnação atual? Não. O que a gente faz... fazer a mesma pergunta. Ótimo. Não. O que você adquiriu de verdade de aprendizado, que realmente refletiu e tu consolidou nessa vida, tu vai trazer ela nas próximas. O que a gente faz é que a gente melhora, mas mesmo assim a gente ainda contrai novas dívidas. A gente dá umas escorregadas em outras coisas e por isso que a gente demora muito para nos tornar espírito puro. Porque a gente, ao invés de me transformando e aí trazer esse aprendizado para uma próxima encarnação e crescer em outros aspectos, a gente até cresce em outros aspectos, só que a gente acaba também deslizando, então a gente vai acumulando. Infelizmente, é isso. Tem muitas encarnações ainda. Entendeu? Mas o que adquiriu, a notícia boa é, o que a gente adquiriu de verdade, mudanças de verdade, elas não são mais perdidas.
A gente até muito estuda ainda, exatamente. Por isso que é muito importante estudar, transformar e agir. Eu entendo também o que acontece. Cada encarnação a gente vai melhorar em algo. Então, vamos supor que nessa encarnação você veio, por exemplo, para adquirir conhecimento material, né? Depois, no outro, você pode vir na parte artística. Isso. Não é? Isso. E a gente não precisa ter essa pressa, mas a gente precisa ter as referências. Vamos lá, Jesus é uma grande referência. A gente sabe que não vai conseguir ser Jesus, mas a gente tem ele como uma bússola, a gente tem ele como um modelo, uma referência. Então, a gente vai seguindo e vai melhorando. E procurando, ao máximo, não contrair novas dívidas. Não fazer nossas besteirinhas. Se for possível, é melhor pra gente. Se não, não se culpar, é compreender, eu ainda sou um espírito imperfeito, sou um espírito errante, estou aqui vivenciando, às vezes são erros que eu preciso cometer para aprender. Então, assim, o que importa é a gente continuar querendo melhorar. Tem muita gente que começa a trabalhar essa reforma íntima e porque comete um erro, desiste totalmente. Deixa de estudar, deixa de ir para a igreja, para o centro espírita, deixa de comungar, deixa de, sabe? Porque acha que fracassou e deu. E, gente, não é isso. É a persistência. Tem que persistir. Errou, vacilou, pede perdão a Deus, pede compreensão, porque ele tem compreensão, que é o que você ainda está num período de evolução, você está aprendendo, você está engatinhando, mas que você vai continuar, vai reparar e vai caminhar. É isso, não desistir jamais, né? Então, tudo que tu adquiriu nessa vida, você vai levar para o plano espiritual e vai levar nas próximas encarnações. Não se perde. Um exemplo, por que algumas pessoas, tu vê algumas crianças que nascem com talento inato para medicina, outras para arte, outras têm assim, tu vê assim que tem uma facilidade de lidar com coisas que só é do espírito, é o conhecimento que ele adquiriu de outras vidas que ele traz com ele, traz na memória espiritual. Então, assim, não, esse é um dos exemplos, né? Quando eu era criança, por exemplo, com 5 anos, eu tinha certeza, eu falava, a reencarnação existe. Uma total propriedade, sem entender porcaria nenhuma. Eu dizia, não, a gente reencarnou, eu não fui só Priscila, sabe? Eu tinha essa confiança, né? Esse entendimento. Isso é com certeza, como até os 7 anos a gente está muito ligado ao plano espiritual, é porque eu ainda tinha essa ligação, né? Então eu trazia isso, essa certeza, porque há pouco tempo atrás eu estava no mundo espiritual. Eu estava apenas 5 anos no corpo material. Né? Então é muito fácil de ter, né? E isso é uma prova de conhecimento que a gente não perde. Não perde, né? O que eu podia ter? Oi. E até nossa, adolescência, minha filha deu um grito na hora que eu abri aqui. Quando é criança, dizem que até 7 anos, realmente ela é mais suscetível, elas são mais suscetíveis, né, ao mundo espiritual. E o que explica, por exemplo, crianças nessa idade ver coisas assim não legais, ver bruxas, ver monstros? Por que acontece isso? É importante vocês estudarem, né, o nosso corpo espiritual, o perispírito, porque o que acontece? A criança até os 7 anos, nós temos a matéria, né, o corpo material, a gente tem o duplo etérico e o perispírito. O perispírito, ele ainda está sendo formado. E ele ainda está ligado aos fluidos espirituais. Ele não está completamente sedimentado com a atmosfera terrestre. Então, obviamente, como esse perispírito está sendo formado, o duplo etérico ainda está muito sensível, a gente consegue ver, ter essas percepções, e aí ver, né, esses seres, esses espíritos, as manifestações. Porque o perispírito nosso ainda está vinculado ao plano espiritual e não totalmente sedimentado ao mundo material. Por isso que depois dos 7 anos, muitas crianças acabam não vendo mais nada, não tendo esse tipo de manifestação. É mais por isso. Entendi. Obrigada, Priscila. Não está totalmente formado, digamos? Não está. Ele está ainda em transição. O perispírito ainda está sedimentando, absorvendo completamente, se acoplando ao nosso corpo físico. Existe um acoplamento, né? E aí, realmente, são 7 anos necessários para isso acontecer.
Aí, com certeza, ele acaba sendo, ele está receptivo. E quando estamos também numa fase mais avançada, o perispírito vai perdendo, né? O nosso fluido vital também vai se desgastando e a gente consegue voltar a perceber o plano espiritual, porque a gente está próximo. Quando a gente está no início da vida e no fim da vida, nosso corpo perispiritual, ele está suscetível ao mundo espiritual e a gente consegue ver. Tem essas manifestações. Priscila, Tem uma que estudar o pergunta. perispírito, gente. Tem que estudar. Você tem que estudar duplo etérico, perispírito. Existem várias coisas. Nós temos vários corpos astrais. Não é só o corpo, né? Os plexos solares, os nossos chakras. Estudem, gente. Tem muita coisa que Priscila, explica. Pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Essa criança com 7 anos, ela juntamente com a mãe, todas as noites, ela fazendo as orações, fazendo as preces para o anjo da guarda, isso não vai melhorar? Com certeza. Uma dica, né? Com certeza. E a gente acaba não fazendo, né? Então, quando a gente tiver criança, é importante a gente ensinar para as crianças, né? A oração, a orar antes de dormir, aprender a fazer o Pai Nosso, pedir pro anjinho da guarda. Gente, isso ajuda muito, protege muito. Quando a gente pede socorro espiritual, a gente recebe ela de forma imediata. Vem imediatamente. Você pede, quando você já fala, meu Deus, me ajuda, já vem. Só que muitas vezes a gente está tão sofrido, a gente está tão bloqueado, tão mergulhado nas nossas dores, tão egoísta, porque isso é um egoísmo, gente. Quando a gente está muito mergulhado em nossas dores, a gente fica completamente fechado pro acesso à espiritualidade maior. Então, por isso que é importante mesmo essa oração antes de dormir, orar pro seu filho, ensinar ele a orar, pedir pro anjinho da guarda proteger, para ele ter uma boa noite, para ele ter bons sonhos, né? Isso, gente, já faz a diferença. Eu acho tão bonitinho. Eu tenho um adolescente e tenho um pequeno. Eu acho uma gracinha que o meu pequeno, ele tinha sonhos. Uhum. Assim, é nada assim pavoroso. Aí o que acontece? Um dia ele virou e falou assim, ô mamãe, todo dia ele faz oração. Aí esse dia ele fez uma oração tão bonita que ele virou e falou assim, meu Deus, não deixa eu ter aqueles sonhos ruins, porque eu acordo de noite e vou para a cama da mamãe. E foi assim uma coisa tão linda que eu emocionei na hora. Inclusive, estou até emocionando agora. E ele conversou com Deus de uma forma. Aí, no outro dia, eu virei para ele e falei assim, aí, filho, você sonhou? Aí ele falou assim, não sonhei, mamãe, eu não fui para sua cama. Aí eu falei assim, gente... Aí eu falei, papai do céu e o anjinho da guarda escuta a criança. Aí ele falou assim, aí ele desmembrou a conversa comigo. Que lindo. Todo dia ele faz a oraçãozinha dele. Faz toda a diferença, né? Gente, tem que estudar o Evangelho, senão não vai dar tempo. E o Evangelho hoje está bem legal, ele é bem mais curtinho. Quem quiser me acompanhar no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 13, que é a continuação dos motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Então, essa primeira fase para mim já resumiu tudo, né? Ele sofre tanto mais quando veja mais longa a duração do seu sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade, e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece aos céus pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê, senão a vida corporal, está preso a material, né, gente? Está lhe parecendo interminável essa dor. A dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar um homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem a invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, a passo que pela inveja, ciúme, ambição, se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e angústias de sua curta existência.
Já na primeira frase já é categórico, gente. Já tá simples e direto. Nós podemos abrandar ou atenuar ou aumentar as nossas amarguras. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende da maneira que a gente encara. Hoje também no Evangelho, que foi o que a gente fez na semana passada, a espiritualidade pediu de novo para a gente fazer motivos de resignação. Eu acredito que está muito necessário esse tema. A forma que a gente vê. Se a gente vê nossos problemas como, nossa, meus problemas são uma tragédia, a vida é ingrata, a vida é horrível, é muita dor, a vida é só sofrimento, Deus é injusto. Gente, realmente, sua vida vai ser um terror, um tormento. Agora, quando a gente começa a entender que as dificuldades não são problemas, a gente ressignifica a palavra problema, troca ela por dificuldade, por desafio, a gente entende que a gente está tendo uma oportunidade de avançar. A gente está tendo uma oportunidade de crescer, de deixarmos de ser crianças birrentas para amadurecermos. Esse é o sentido. Priscila, mas eu passei por uma miséria, perdi um emprego, me divorciei, meu filho está indo mal na escola, está tudo acontecendo. É aprendizado? Por isso que a gente precisa parar de se lamentar, porque quando a vida dá essa quantidade de pancada, ela está mostrando o quanto você ainda é vítima, o quanto você se faz de infantil e você só está acumulando, só está aumentando o número de problemas, porque precisa de uma mudança real, precisa algo ser mudado. Escutem isso, gente, quando a vida dá muita pancada, aquelas pancadas pesadas, uma atrás da outra, não é, ai, a vida é pra mim horrível, fulano é feliz. Pare, é isso que está fazendo a sua vida ser o que é. Você precisa realmente parar, analisar e mudar. Porque quando você mudar, sua vida em volta vai se transformar. A gente precisa ter esse amadurecimento. Quando a vida traz muito problema, é momento de parada, é momento de autoconhecimento, é momento de admitir. De alguma forma eu estou trazendo isso na minha vida. De alguma forma algo não está certo. E a vida está me mostrando, cresça, muda, amadureça. Isso não é castigo, isso está vindo porque eu preciso mudar, eu preciso crescer. E é difícil, né, gente? Mas a gente precisa disso. Porque aí sim, quando vier as dificuldades, quando vir os desafios para a gente vai ter uma outra visão. A gente vai dizer, Deus, obrigada pela prova, por mais difícil que ela seja, mas me dê forças para eu suportar, me dê paciência, me dê resignação, me dê inteligência, me dê equilíbrio, paz para eu enfrentar. Porque aí a gente vai conseguir enfrentar de outra maneira, a gente vai se encorajar melhor, a gente vai agradecer e vai atravessar por aquilo. E aí a gente não vai mais levar tanta pancada da vida. A gente vai poder servir de exemplo, a gente vai poder ajudar outras pessoas a passarem pelos seus tormentos. Então, normalmente, quando tem pessoas que tu fica assim, meu Deus do céu. Quando fala assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Nossa, eu conheço pessoas que fazem oração, vão todo dia no culto, coisa e tal. Só que tu vê a vida da pessoa, a pessoa é extremamente desorganizada, indisciplinada. Conheço pessoas que são completamente avoadas, irresponsáveis emocionalmente, afetivamente, com a família, consigo mesmo. Estão atraindo problemas, lógico. E a vida vai trazendo, assim, ó, enxurrada. Te garanto que quando essas pessoas mudarem, amadurecerem, terem mais disciplina, mais organização, mais responsabilidade afetiva, elas vão melhorar. Esses problemas vão desaparecer. Então, assim, ninguém é vítima. Tá acontecendo porque tem que acontecer. Tá acontecendo porque a gente precisa crescer. Tem algo a aprender. Né? Então, é isso. A gente pode abrandar ou aumentar os nossos sofrimentos. Isso só depende da gente. E quanto mais resignação, quanto mais obediência, quanto mais nos colocarmos como aprendizes, tá, eu tô passando por esse desafio, Deus, não tá fácil. Tá muito difícil, tá doendo, Deus, me ajuda. O que eu preciso aprender? Gente, vai vir imediatamente o socorro. É imediato.
É imediato, vai começar a vir os insights, você vai começar a ter sonhos, vai aparecer soluções, gente, começa a aparecer solução, fulano vem, ajuda, sai um dinheiro ali, aparece um trabalho aqui, gente, é simples, só que como a gente dificulta, é impressionante como a gente dificulta, em vez de nos colocarmos humildes, pedir em oração, pedir ajuda, aparece, gente, é impressionante, como a Denise falou do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma prática de cura, né, de limpeza energética. Quantas pessoas com o Ho'oponopono transformaram vidas, fizeram casamentos, voltaram a ter laços com família, atraíram dinheiro, atraíram trabalho, por quê? Porque fizeram limpeza espiritual, perdoaram o que tinha que perdoar, transformaram. O Ho'oponopono também é um exercício que nos ajuda a ter mais gratidão, né, Denise? A gente tem gratidão de tudo, né? A gente vê o sol, já agradece de ver o sol, sabe? E a energia da gratidão, gente, automaticamente traz bênção. Você passa por os problemas, né? A própria Denise, né, passou por alguns problemas no ano passado, teve uma filha que ficou doente, passou por Covid, tem um animalzinho dela que estava com problema, mas a gente enfrenta de outra forma. A gente entende, então tá, eu vou passar pela dor, eu sei que não tá fácil, mas eu vou conseguir, vai dar certo, eu tenho algo para aprender. A gente muda, modifica. Eu tô falando do Ho'oponopono, mas existem inúmeras práticas, mas porque há uma transformação mental, né? Então, quando a gente realmente pensa, eu não quero mais viver a vida dessa maneira, eu não quero enxergar tudo ruim, eu quero chegar a algo bom até no ruim. Gente, vai transformar, vai melhorar, vai aparecer o socorro, vai ter ajuda. Porque você fez a sua parte, você teve vontade, você atraiu isso para ti. Então a resignação, ela consola, ela abranda uma dor. Ela não anestesia, ela realmente cura. Quando a gente resigna, a gente cura. Quando a gente entende, realmente eu preciso passar por isso e eu tenho algo para aprender. O que eu preciso aprender? Vai melhorar, gente. Passa, a gente arregaça as mangas e a gente vai ao trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Sobre as reencarnações, né, Priscila? Claro que a gente tem muitas e muitas, né, vidas ainda para viver aqui. Mas me lembrei da renúncia, né, que era um espírito, meu Deus, que nem precisava e veio. Por que de repente, se eu estiver lá no alto, eu com certeza viria também, se tiver que ajudar alguém. Que lindo! Eu viria também. Quem leu já a Renúncia, é o espírito Alcione, né? Ela já era de outra esfera espiritual, ela já estava em outro plano, já era um espírito evoluído que não havia nenhuma necessidade de reencarnar, mas ela tinha um espírito afim, que ela veio por... Exatamente, esse livro é maravilhoso. Gente, esse livro eu choro, que é uma coisa de rasgar os pulsos, gente. Lencinho no bolso. Porque ela decide vir à Terra, reencarnar, para ajudar um espírito a ele também evoluir, a trazer evolução para ele, né? Ela dá lindas lições de amor para ele, de desprendimento. Estou lendo, é maravilhoso mesmo. Gente, ela dá muitas lições. Tem que ser um espírito de grande maturidade espiritual, um espírito que entendeu a essência do amor, porque a Alcione amava aquele espírito, né? Ela amava, só que o amor dela não era aquele amor mais carnal, ele ainda tinha necessidade do amor carnal, e ela o tempo todo, não, resigna, cumpre, você tem uma missão X, eu vou te auxiliar. Gente, que livro lindo. Ela já não era mais apegada, não tinha as necessidades das paixões carnais, ela já tinha outro nível de evolução, já estava em outro patamar. Então, assim, é lindo, 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 lindo esse livro. É uma prova de amor, do verdadeiro amor, né? O amor que não cobra, o amor que não prende, o amor que não... É o amor que transcende tudo, gente. É algo que ainda pra gente é muito caótico. O nome do livro é Renúncia, Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. Que história, gente. É um dos livros mais lindos. Eu tô vendo também um livro antes de dormir, quando eu posso, mas esse são mensagens que tu pode ouvir e tu acaba adormecendo, que é coragem. São várias mensagens de vários espíritos nos dando coragem a enfrentar
as vicissitudes. Essas mensagens, gente, elas ajudam a gente a passar por qualquer desafio. É encantador. Se vocês quiserem, coloquem audiolivro no YouTube antes de dormir, é uma ótima opção. Com certeza não vai ter pesadelo, não vai para a região umbralina, você vai dormir com uma energia elevadíssima, de extrema gratidão. Nossa, gente, é transformador, transformador. A gente precisa se abrir mais a esse tipo de coisa, né? Anotei aqui. Coragem. Gente, eu de chorar. Coragem. Oi. Aparecimento, assim, das coisas que vai dando certo e vai se encaixando, né? Das mensagens. Eu comecei uma crise de pânico em 2017. Eu cheguei no pico de ficar 120 dias direto com taquicardia, até eu conseguir marcar o médico e tomar remédio, essas coisas. E o meu problema é o perfeccionismo, querer fazer tudo sozinho, querer fazer tudo de uma vez. E aí um dia eu lá estendendo roupa, menino pequeno, correndo para um lado e para o outro, trabalhando, e tive problema com a secretária que me ajudava e tal. E a minha mãe resolveu pegar no meu pé, juntou tudo uma vez, assim, numa dificuldade muito grande. Eu respirei e falei assim, meu Deus, o que eu faço para eu poder tirar esse atropelo, essa angústia, né? Só pensei assim, ai meu Deus, o que eu faço? De repente, meu celular toca mensagem no WhatsApp. Olha só. Minha prima me mandou uma mensagem, ela quase me manda, de um livro que ela lê uma mensagem todo dia. E aí, bem na mensagem estava assim para mim, pare com as suas listas mentais. Nossa! Gente! A espiritualidade atua de uma forma linda, né? Não, e o resto da mensagem toda explicando aquela angústia, aquilo que eu tinha pedido. Mas acabou, assim, né? não foi tipo, me dá uma ajuda, não. Tipo assim, olha, já que você não tá entendendo, deixa eu escrever para você. Desenhar aqui. Eu desenhar para você. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver sinais em tudo que a gente vai pedindo e agradecendo, você começa a ver os sinais, você começa a sentir isso, né? Pratica o Ho'oponopono, Pamela, tu conhece? Conheço. Eu vou praticar. Eu sou uma praticante diária, gente, já faz mais de um ano. Gente, não tem, é sensacional. E no início eu falava, como eu vou ficar fazendo 108 vezes? Não tenho tempo para 108 vezes. Pois hoje eu faço, arranjo tempo e dá certo, gente. É muito importante, muito importante. Eu falo do Ho'oponopono que foi assim uma forma que me ajudou, né? Claro que cada um vai ter, tem gente que faz reiki, tem gente que vai em palestra todo dia, espírita, que consegue tomar passe. Várias são as terapias alternativas, né? A gente não falta terapia alternativa, né? Uma que o Ricardo Mello fala muito, ele insiste muito, é na meditação. Também. A meditação chegou para mim num momento muito difícil. Eu estava tendo assédio moral no meu trabalho, né? Eu e todo mundo, né? A pessoa não veio para a gente poder aprender a crescer, evoluir nesse período, né? Então, um assédio moral muito forte. E aí, eu aprendi muito com esse assédio moral, mas o que me segurou muito foi a meditação. E aí eu tenho outra formação, não é? Eu trabalho hoje na área bancária, eu tenho outra formação, que é a área da saúde. Né? E aí eu falei assim, meu Deus, eu precisava sair, arrumar um plano B, que o Ricardo Mello sempre fala, e eu não sei qual que é a minha aptidão para nada. Aí eu tô lá bem fazendo meditação, aí fui fazer acupuntura, porque eu estava tão ansiosa com essa situação, estava fazendo acupuntura. Aí na meditação eu olhei assim, gente, se eu tô numa salinha pequenininha dessa fazendo uma acupuntura, eu posso fazer acupuntura, eu tenho formação, é só fazer especialização. Aí agora eu já não tô fazendo acupuntura, mas já... Aí eu saí ligando pra minha prima para me orientar o que eu podia fazer, se eu fazia fisioterapia, uma coisa que eu podia montar em casa, né? Eu tenho um espaço aqui que dá para montar. Que legal. Aí ela falou assim, não, Pamela, você vai fazer estética, porque a sua formação, você pode aplicar botox, pode aplicar um monte de coisa.
E aí foi aparecendo. Agora eu já estou fazendo até a pós em estética para eu poder ter. Então, é só pedir o socorro, ele aparece e a vida flui, gente. Flui como uma água, como um rio. Eu pedi para me orientar. Falei, meu Deus, me ajuda, eu preciso de orientação. No que eu posso fazer nesse plano B? E veio. Que bom, esse tipo de história nos encoraja, nos deixa otimista, serve de exemplo de aprendizado. É isso, gente. Nossa, perfeito. Parabéns, Pamela. E tu falou uma coisa certa, a meditação. Eu ainda não sou uma pessoa meditativa, mas eu sei que quando eu me tornar, eu vou alcançar um outro patamar também. Eu sei que minha evolução vai chegar a hora. Já estou me preparando. Porque o mindfulness, para mim, foi melhor. Mindfulness, né? Então, tem um aplicativo na internet que ele é muito bacana. Ele tem a parte de paga, mas eu pego a parte gratuita das propagandas, né? Chama Lojong. Depois vocês colocam lá no... Escreve no chat pra gente. Escreve ele é muito bacana. Ele começa com 10 minutos e tal, e aí você vai evoluindo dentro do aplicativo, entendeu? Então, ali você começa devagarzinho, mas vai. Coloca ali no chat, que eu mesmo fiquei interessada. Eu acho maravilhoso quem viaja, quem assim fecha o olho e vai lá no outro mundo e volta. Eu admiro. Longe disso, eu acho, viu? Eu também. O máximo que eu consigo é fechar o olho, eu sinto assim, eu arrepiar, eu sinto a espiritualidade, mas ir longe com a mente, eu tô, como se diz, longe. É verdade, eu admiro, eu tiro o chapéu para essas pessoas. Realmente. Mas uma coisa que ele falou, o despertar vem por um acaso. Não adianta você esperar alguma coisa, não. De repente dá o estalo no meio do que você está fazendo. Eu, há 2 anos atrás, eu tinha começado a praticar a meditação. No início, minha mente era muito inquieta. Mas tem que insistir, gente. Eu até consegui, eu tinha evoluído na época. Aí depois muita coisa aconteceu, admito, né? Que acabei me afastando da meditação, mas pretendo. Mas surte efeito com a persistência. Aquilo que a gente fala, não... porque fez 10, 15 dias de meditação seguida e a mente está inquieta, é natural. Quando a gente respeita que é seu pensamento, a gente... Olha, o pensamento vai passar. Imagina que é uma nuvem. Ela passa. Então não tem problema. O problema é que a gente quer obrigar o cérebro a se aquietar. Isso vai acontecer naturalmente, gente. Então não... Priscila, de repente você escuta mãe! Já era. Foi a meditação toda para o rio abaixo. Quando você escuta aquele mãe lá no fundo, não dou conta, não. Exatamente, mas persiste, gente. E no final, o que acontece? As meninas agora, que é o mesmo caso, né? Eu tenho 2 meninos pequenos assim, o Breno tem 10, a Iris tem 6. Aí eles já falam assim, a mamãe tá meditando. Então, olha com aí, o tempo, eles pegam, eles já sabem que aquele é meu momento. Não, a mamãe agora tá meditando. Não adianta. Mas no começo eles vão tentar falar em cima. Mas aí você fala, olha, eu tô meditando e volta. Pode ser que você não consiga concentrar, mas você fica firme lá. Porque o corpo então, condiciona, né? Tem dia que você vai conseguir, tem dia que você não vai conseguir. Por exemplo, hoje eu consegui. Ontem eu estava muito ansiosa, eu não consegui. E olha que eu vim de uma crise de pânico, ansiedade. Ou seja, eu não conseguia fazer nada de meditação, porque eu estava numa crise de pânico, entendeu? Então, assim, todo dia você insistindo 5 minutos, 10 minutos... Aí tem dia que não dá certo, no outro dia você insiste de novo. Isso! Povo, tá de parabéns. É assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que ser com a vida e com tudo. E ó, gente, veio isso para dizer para vocês. Deus nos criou, nós, o ser humano, nós somos adaptáveis, gente, a tudo. Então... mas eu não consigo, vai conseguir. Mas tem que ter disciplina, tem que ter persistência, que nem ela falou, tem dias que eu consigo, tem dias que acontece tudo, a criança brinca, grita, o copo quebra, acontecem umas coisas, né? Mas persistem, gente, persistem, porque nós somos adaptáveis.
Nós Eu vou somos... chegar lá. Eu sou muito inquieta, eu sou muito agitada também. E outra coisa, no Lojong tem para criança também. Então, os meninos, eu tô pondo para eles antes de dormir. É 3 minutos, 2 minutos. Que amor! Então, tem, né? Que aí os meninos já falam até assim, mãe, põe para mim, para nós dormir. Aí eu já ponho para eles. Aí depois eles põem uma música tranquila. Então, eles fazem a pirulinha. Aí depois já faz a meditação. E depois a musiquinha calma, se eles não dormirem. Então, eles já fazem os 3. Nossa, parabéns. Parabéns. Muito, muito obrigada por compartilhar com a gente. É isso aí, gente. Vamos meditar. Vamos ser seres humanos meditativos. Nós seremos menos ansiosos, muito mais calmos. O estado meditativo, ele é comprovado. A gente vira menos impulsivo. A gente vai ser menos ação e reação. A gente consegue parar, pensar antes de reagir. Nossas reações ficam mais equilibradas. 10. Gente, vamos encerrar então. Alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente fazer nossa prece final? Priscila, Uhum. eu gostaria de fazer um agradecimento. Posso? Claro! Não me emocionando, tá tudo bem. É mais assim, como se fosse uma prece. É o que está vindo agora no momento. Então, Tá certo? vou te colocar para encerrar já. Então, tá. Ó Pai, nesse momento, te peço a tua ajuda para todos nós, encarnado, desencarnado, todos que estão nessa terra, passando por dificuldades e desafios. Nesse momento, te pedindo para que todos nós tenhamos oportunidade de evoluir, de poder melhorar, de abraçar aquele amigo que está tão distante, de te dizer, ó Pai, como tu és excelente Pai, te agradecendo por esse momento de felicidade, de gratidão, porque o amor está dentro de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a ter força, a ter coragem, elevar os nossos pensamentos, que possamos o amor nos modificar. Nos ajuda, Senhor, a ver o belo que está dentro de nós e fora de nós, porque estamos aqui exatamente para cada um se melhorar, e que a tua grande oportunidade que tu nos dá a cada dia nos ajuda a ver o belo, ver o pássaro cantar, ver as multidões, Senhor, com cada um de seus sentimentos, melhorando a cada dia e evoluindo e te agradecendo, porque tu é o Pai maravilhoso e amado. E só estou aqui te agradecendo por essa grande oportunidade. Nos envolve no teu amor, no teu carinho eterno e nos ajuda a cada dia caminhar próximo a ti. Que assim seja. Obrigada. Sim, seja. Nossa, que prece linda. Obrigada. Eu estou tremendo. Veio do coração. E tu não tá sozinha. Parece linda demais, não tá sozinha, não. Não tá. Agradeço muito, porque é esse o sentimento que a gente tem que ter, né? De querer ver o belo. A espiritualidade está com você, Fatinha. Paulo aqui colocou. Muitos estão falando, me arrepiei, porque realmente estava mesmo. Veio do coração, veio de uma boa influência. Agradeço muito, muito, muito. A gente tem que agradecer a ti, agradecer a espiritualidade que nos acompanha, que está aqui conosco, né, que nos orienta, que nos coloca aqui toda segunda-feira, religiosamente, a estarmos aqui juntos. Nós já somos uma família, nós estamos unidos de verdade. Distância geográfica não é nada, nossa energia está muito unida, mais do que vocês possam imaginar. E a gente, onde está, a gente está iluminando. Sempre quando a gente faz a prece, imagine iluminando o bairro de vocês, as famílias, as pessoas que vocês amam. Imagina todas elas sendo curadas, porque muitos se beneficiam dessa nossa energia, né? Só gratidão, essa minha não tem preço. Não tem preço, gente. É o que faz diferença. É o que eu acredito, que como é para mim,
é para vocês, faz a diferença para o resto da semana. Essa segunda-feira, essa 1h30 que a gente se coloca aqui unido, faz diferença na nossa semana, total. Priscila, e esse estudo, ele faz muita diferença, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Tem irmãos aqui junto com a gente, estudando, aprendendo com a gente. E muitos melhorando, e outros muito além, mais do que nós. Assim eu espero, porque é o mínimo, né? Que a gente possa ajudar, né? A oração de São Francisco, né? Ajudar do que ser ajudado. Perdoar do que ser perdoado. Amar do que ser amado. Então é isso, né? É isso. Esse é o objetivo. Muito obrigada, gente. Vamos falar mais sobre reencarnação, né, Priscila? É um assunto tão, nossa, interminável, né? Muito bom esse assunto. Então tá. Boa noite a todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Que vocês tenham uma boa noite de sono, de descanso e uma ótima semana. Obrigada, boa noite, igualmente. Abraços para todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu? Linda. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Tchau, Priscila. Boa noite, gente.